Então, para começar, gente, o nosso conteúdo aí de segunda VA, nós vamos ainda estar falando sobre a parte de planimetria. Lembrando que quando eu falo planimetria, eu estou fazendo do levantamentos topográficos que tem por objetivo determinar a área de uma poligonal, na maioria das vezes, mas também determinar as coordenadas de todos os pontos topográficos que delimitam a minha poligonal e a direção, a orientação com relação a isso. Quem viu a pré-aula, eu comentei com vocês que nós temos 3 tipos de poligonais que são usadas no levantamento planimétrico. Poligonal aberta, poligonal fechada e poligonal enquadrada, que o que mais se difere entre elas é justamente a possibilidade de começar a verificar erros. Quem lembra das nossas primeiras aulas, eu comentei com vocês nas primeiras aulas que a topografia ela trabalha com erro. Só que a gente trabalha com um erro para que ele seja um erro aceitável. O meu levantamento tem um erro que seja o mínimo possível e que não comprometa a qualidade do meu resultado final. Por exemplo, quando você faz lá o georreferenciamento de imóveis rurais, nada mais é do que um levantamento topográfico em que esse levantamento ele tem que estar de acordo com a faixa de precisão estabelecida pelo INCRA. Sem aprofundar no georreferenciamento, basicamente todo levantamento para georreferenciamento tem que ter uma precisão inferior a 50 centímetros. Quer dizer que o erro que você pode cometer no seu levantamento, independente de ser 1.000 hectares ou 250, por exemplo, é 50 centímetros, e isso é muito pouco. Quando a gente está em campo, a gente começa a verificar isso e ver que é muito rápido e muito fácil você cometer um erro de 1 metro, 2 metros, 5 metros, que seja, por exemplo. E aí, a gente vai começar a trabalhar hoje essas questões de erros. Será que o erro do meu levantamento ele está aceitável? Será que o erro do meu levantamento ele está fora de uma faixa de tolerância que é aceitável? E para isso, nós vamos trabalhar com uma poligonal fechada. Poligonal fechada, gente, porque é o tipo mais comum de poligonal que a gente faz um levantamento topográfico. E é fechada basicamente porque você parte de um ponto inicial, como aqui, ó, esse OPP, zero, né? Na verdade, esse zero aqui indica que é meu ponto inicial, PP porque é ponto de partida, uma abreviação muito comum para quem trabalha com levantamentos topográficos. Você tem um ponto de partida e você volta a esse ponto no final do seu levantamento. Por isso é considerado fechado. Diferente da poligonal aberta, que você parte de um ponto e chega em outro, e diferente da poligonal enquadrada, que você tem que ter pontos conhecidos para fazer o levantamento da poligonal enquadrada. Mas, independente, né, de ser aberta, fechada ou enquadrada, nós temos métodos para fazer levantamentos. Nós estudamos a triangulação, que eu até comentei com vocês que a triangulação é um método bem rápido, um método bem prático para calcular a área, porém ele tem muito erro associado a ele, justamente porque você trabalha só com medidas lineares, só com triângulos. E às vezes você pode subestimar ou superestimar o seu resultado. Nós falamos um pouquinho sobre um outro método de triângulos que eu chamei para vocês de irradiação, em que ele trabalha com 2 medidas de distâncias e ângulos horizontais para poder chegar no cálculo de área, mas também é um método que ele é um método rápido, prático, entretanto, também tem alguns erros associados a ele que a gente não consegue verificar. Se você sai, por exemplo, amanhã e precisa de fazer um levantamento topográfico, o levantamento que você vai fazer, ou que a pessoa vai fazer por você, na maioria esmagadora das vezes, é chamado de caminhamento. Ou simplesmente poligonação, que é a mesma coisa com terminologias diferentes aí na literatura. Como o próprio nome diz, se é caminhamento, você vai caminhar sobre a poligonal. E quanto mais bem representada é a sua poligonal, mais exato vai ser o seu levantamento, porque você minimiza aqueles erros aleatórios que a gente comentou lá na primeira VA, né? Que você, quanto mais pontos você coletar, quanto mais pontos você fizer leituras,
maior vai ser a chance de você neutralizar aqueles erros que você não consegue controlar, devido ao equipamento, devido a condições atmosféricas e assim por diante, né? E a gente vai trabalhar o caminhamento dentro da poligonal fechada, porque nesse tipo de poligonal você consegue fazer a verificação de 2 erros antes de fazer o cálculo da área e das coordenadas. Você consegue verificar o erro angular, associado principalmente às leituras lá no campo, né, e a forma pelo qual você vai fazer essas leituras, e o erro linear, que está diretamente associado à precisão do meu levantamento. Eu comentei com vocês sobre o georreferenciamento aqui. E no georreferenciamento, por exemplo, o erro linear tem que ser inferior a 50 centímetros. A gente vai ver como determina isso a partir de um levantamento topográfico, uma vez que a gente sabe que a topografia é feita a partir de medidas de distâncias e ângulos. Então vamos lá. Se eu sei que a poligonal fechada, o meu ponto de partida coincide também com o meu ponto de chegada, por isso é considerado fechado, eu tenho que obter na minha poligonal a distância entre 2 pontos, né, que a gente já sabe. Então, desse ponto de partida até o ponto 1, qual é a distância? E o ângulo formado entre esses alinhamentos. Lembram lá na primeira VA que eu falava para vocês, gente, você vai zerar no ponto anterior, que é o ponto de ré, e vai medir no ponto da frente, que é meu ponto de vante. Essa medida é a medida do meu ângulo horizontal, que eu também preciso obter lá em campo. Com distância e com ângulo, eu consigo fazer o nosso caminhamento aí, só que agora a gente desdobra essas medidas para outros cálculos até chegar no valor da área que a gente quer. E não só no valor da área. A grande vantagem do caminhamento é porque, além de você ficar sabendo quantos metros quadrados tem esse local, por exemplo, além de você ficar sabendo qual é o erro, você também consegue determinar no caminhamento quais são as coordenadas dos pontos. Então, no meu ponto 1, qual é a coordenada x e qual é a coordenada y desse ponto? Saber coordenadas é importantíssimo no levantamento topográfico, porque a partir das coordenadas você consegue identificar a localização desse local, desse levantamento, dessa poligonal. E aí o que eu tenho então? Se distância a gente já sabe como determinar, e ângulos a gente já falou que os ângulos podem ser diretos por deflexão ou de orientação, no levantamento da poligonal eu posso obter os ângulos horizontais diretos, externos ou internos, lembrando que eu tenho que sempre que padronizar o sentido que eu vou pegar todos os meus ângulos. Então, se eu for obter os ângulos externos da poligonal, eu tenho que pegar os ângulos externos entre todos os meus pontos, entre todos os meus alinhamentos. Se eu for obter os ângulos internos da minha poligonal, eu tenho que padronizar também que todos esses pontos, todos esses alinhamentos, tenham os ângulos internos aí. Isso você faz em campo, gente, porque lá em campo você vai ver o que vai ser mais fácil. Obter os ângulos internos ou externos da poligonal, né? E aí cada situação, cada profissional, normalmente adota ali o que ele acha mais prático, mas o que muda na prática é, na verdade, o sentido que você vai girar o teu dolito, por exemplo, o sentido que você vai girar a estação total. Se você girar a estação total aqui, ó, num sentido horário, nessa poligonal, você está pegando ângulo externo. Se você girar a poligonal no sentido, o equipamento no sentido anti-horário, você vai estar pegando os ângulos internos aí, né? Só tenho que tomar então cuidado de sempre girar o equipamento no mesmo sentido na hora que eu estou lá no campo. Só que eu posso também obter, não o meu ângulo direto, eu também posso usar meus ângulos de deflexão para o cálculo de uma poligonal por caminhamento. E a deflexão consiste no prolongamento do meu alinhamento anterior para que eu obtenha o ângulo entre essa linha tracejada, que é esse prolongamento, e o próximo alinhamento. Vai ter momentos que você vai ter deflexão à direita, por causa do sentido que o ângulo vai estar,
E vai ter momentos que a deflexão vai ser à esquerda. Vai muito do método que você utiliza, por exemplo, dos cálculos. Tem profissionais que preferem trabalhar com os ângulos horizontais diretos. Eu sou um deles. Eu prefiro trabalhar com os ângulos diretos do que com os ângulos de deflexão. Eu acho que é um pouquinho menos trabalhoso, por exemplo. Mas tem profissionais, e vai ter momentos que talvez quando você está lá no campo, que o ângulo de deflexão seja mais fácil de ser obtido no campo. E aí o que muda é, na verdade, a forma como você vai aplicar os cálculos depois. Mas os ângulos também são obtidos em campos, né? Seja de deflexão ou seja diretos. E aí o que nós temos, né? Se eu sei que eu tenho que pegar ângulos e distâncias, a gente vai começar a trabalhar com a verificação do erro da minha poligonal. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar essa verificação é justamente verificar o chamado erro de fechamento angular. Esse erro de fechamento angular está associado a imprecisões na leitura, né? Se você tem inclusive pontos muito próximos, por exemplo, isso, por incrível que pareça, dificulta muito mais você fazer uma leitura mais exata do que pontos um pouco mais afastados, porque basicamente esse ângulo para você obter, você vai ter que estar lá na poligonal, né? Você está com o equipamento na estação. Então montei o equipamento aqui nesse ponto e vai ter uma outra pessoa que vai ter que estar com a baliza no outro ponto aqui, ó, segurando essa baliza justamente para que... Sou bom para desenhar um absurdo, hein? Justamente para que você faça a leitura do ângulo, por exemplo, entre esses pontos. E aí, quando você faz a leitura do ângulo entre esses pontos, você tem o ângulo horizontal, formado entre os alinhamentos, por exemplo. Só que, para a leitura ficar mais precisa, para ficar mais exata, o equipamento ele tem que estar alinhado com essa baliza. E algumas vezes, quem está segurando a baliza, quem está lá com a baliza, está com ela um pouco mais para a esquerda, está com ela um pouco mais para a direita. E é onde vai se acumulando erros, por exemplo. E, além disso, você tem que alinhar exatamente no eixo da baliza para poder pegar esse ângulo horizontal. E aí, quando está mais afastado, é mais fácil de você alinhar, porque você alinha exatamente no centro da baliza do que quando está muito próximo um do outro. Mas, enfim, né, nós vamos trabalhar aqui com esse erro angular pensando que a gente vai obter os ângulos horizontais diretos. Não vamos trabalhar com deflexão por enquanto. E os ângulos diretos eles podem ser internos ou externos, como a gente já viu. E aí, aqui para a disciplina, eu tenho que passar essa informação para vocês. Falar se o meu levantamento ele é ângulo interno ou ele é externo, ou representar essa informação para que você tenha condições de calcular esse erro angular. A fórmula ela é bem simples. O meu erro angular é dado pela soma dos ângulos horizontais menos o número de pontos mais ou menos 2 vezes 180 graus. Gente, quando for positivo, vai ser positivo quando o HI for externo. HI externo. Vai ser negativo quando o ângulo horizontal que você tem lá no campo for interno. Vou até colocar aqui no quadrinho para vocês, fica até melhor. Então, se a gente tem a seguinte situação, para calcular o erro angular, nós temos que o erro de fechamento angular é a soma dos meus ângulos horizontais menos o número de pontos mais ou menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é uma função que avalia justamente a soma dos ângulos da sua poligonal. Como que eu sei se é mais 2 ou menos 2? Quando o HI for externo,
vocês vão colocar o N mais 2 vezes 180, né? Quando o HI for interno, a fórmula ela tem que ser obrigatoriamente o N menos 2. N menos 2 vezes o ângulo horizontal, vezes 180 graus lá. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que tomar cuidado é exatamente com isso, né? O exercício que eu for passar para vocês, ele está me dando o ângulo externo ou ele está me dando o ângulo interno? Vamos ver por um exemplo que a gente vai conseguir captar isso aí melhor. Então, voltando aqui, eu tenho o seguinte exemplo. Ó. Verifique o erro cometido, né? O erro que você foi cometido mesmo lá no levantamento, né? No levantamento abaixo, e verifique se ele está dentro, ficou com um errinho de português, e se está dentro dos limites aceitáveis. Vamos desprezar essa questão de limites aceitáveis ainda, considerando que foi utilizado um equipamento com a precisão de 1 minuto. Tem muita informação nova aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que informação está sendo dado para vocês. Ó, tem o meu ponto zero, muito provavelmente meu ponto de partida. Do zero até o ponto 1, por exemplo, 20,8 metros. Do 1 até o 2, 25 metros. Do 2 até o 3, 20,6 metros. E do 3 até o 0, 25,4 metros. Primeira coisa que vocês devem ter observado. A ordem que eu estou fazendo a leitura aqui está num sentido contrário, né? Eu estou lendo do 0, 1, num sentido anti-horário. Isso não importa na hora que você está lá no campo, gente. Você poderia medir do 0, 1, 2, 3, 4 ou do 0, 3, 2, 1, 0. Não faz diferença porque você vai voltar sempre para o seu ponto inicial. Mas o que tem aqui de importante? Eu tenho os ângulos, ó. Aqui está mostrando os ângulos horizontais que eu obtive entre todos os meus alinhamentos. E aí, com esses ângulos horizontais, nós temos aí condições de calcular o erro angular, porque o HI é o meu ângulo horizontal. Tá aqui, ó, interno ou externo. O N é a minha quantidade de estações, a minha quantidade de pontos. Se caminhamento eu vou caminhar por todos os pontos, eu tenho quantos pontos? Ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Um total de 4 pontos. O 0 ele também entra na minha conta, porque eu começo nele, mas eu tenho que terminar nele independente do sentido. Então eu tenho 4 pontos aqui. Mais ou menos 2. A gente acabou de ver que o N é mais 2 quando o ângulo é externo e é menos 2 quando o ângulo é interno. O desenho está bem nítido para a gente, né? Está bem claro pelo o croquisinho aí que os ângulos eles são todos ângulos internos. E se são ângulos internos, vai ser número de pontos menos 2 vezes 180 graus, né? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o quadro com vocês para a gente fazer esse exemplo. Só um minutinho aqui. Aí, abriu. Então, lá está falando o seguinte, ó. Tem lá o ponto, tem lá as informações, ponto 0, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí eu tenho esses ângulos aqui. Para não ficar muito cheio aqui, vou chamar aqui ó, de H0, H1, H2 e H3. Vamos pôr essa informação aqui embaixo. Ó. H0. Vamos ver quanto que é o valor, que eu já me esqueci aqui, gente. Vai ser o H 90 graus em 1 minuto. Então, 90 graus em 1 minuto como H0.
O H1, vamos ver quanto que vai ser? O H1, seguindo a sequência ali, ó, ele vai ser 89 graus e 56 minutos. Já vou copiar todos aqui que eu não preciso ficar voltando. O que eu chamei de H2 para vocês, 90 graus e 2 minutos. E o que eu chamei de H3, 90 graus e 3 minutos. Voltando aqui então, ó, passei todas as informações para o quadro. E agora, no quadro, é só eu aplicar a fórmula. Porque eu sei que meus ângulos eles são internos. Então, se é internos, n menos 2 na hora que eu vou jogar na fórmula. Se fosse externos, n mais 2. Vou apagar só esse pedacinho aqui. E vamos jogar na fórmulazinha aqui. O meu erro angular vai ser a soma dos meus ângulos. Então, vou somar o H0, mais o H1, mais o H2, mais o H3. Colocar assim, 90 graus e 1 minuto, 89 graus e 56 minutos, 90 graus e 2 minutos e 90 graus e 3 minutos. Eu tenho que somar todos esses valores, menos número de pontos que eu tenho aqui, gente. Ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas o total, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então, eu tenho 4 pontos, menos 2, porque eu estou trabalhando com ângulo interno, menos 2, vezes 180 graus. Vou fazer com vocês na calculadora essa conta, porque você consegue fazer direto na calculadora a operação aí. Então, vou pegar a soma dos ângulos aqui, colocar entre parênteses mesmo, e depois aplicar direto. Quem tiver mais dificuldade, lembrando de fazer por partes, né? Confere se está no Dzinho. Se está no Dzinho, a gente aprendeu a fazer operações com graus, minutos, segundos aqui. Ó, abriu parênteses, vou jogar, ó, 90 graus, sim. No... Vamos conferir lá? Deixa eu conferir. Ó, o H que eu chamei de H2 para vocês é 90 graus e 2 minutos. Vamos ver lá se está certo. Passei aqui agora. Ah, sim. É porque está aparecendo um 10, né? É 90, tá? Desculpa aí. Beleza. Olha lá, gente. Então, primeiro, né? 90 graus e 1 minuto. Mais o segundo, 89 graus e 56. 89 graus e 56 minutos. Mais o terceiro, 90 graus e 2 minutos. E o quarto, 90 graus e 3 minutos. Se eu quiser fazer direto, eu já vou jogar essa parte aqui, ó. Menos 4 menos 2 vezes 180 graus. Então, ó, menos 4 menos 2, 2, né? Então, já vou pôr aqui, ó. 2 vezes 180 graus. Olha lá, deu o valor de 0 graus e 2 minutos, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Cuidado com o cálculo do erro angular, porque esse erro ele pode dar tanto positivo quanto negativo, tá? Mas agora vamos voltar aqui na calculadora. Eu fiz direto, mas quem quiser fazer por partes, ó, resolve primeiro a soma. Só a primeira parte é a soma do ângulo horizontal. 360 graus e 2 minutos. Só esse pedacinho aqui, ó. 360 graus e 2 minutos. Menos, né? Então, lá,
4 menos 2, um pouquinho. 4 menos 2, bem por partes mesmo, né? Mas é uma conta que dá para fazer de cabeça, isso aqui, né? Vezes 180 graus. Não esquece esse grauzinho aqui do 180, tá? Porque senão vai dar em valores decimais para vocês. Olha lá. Então, menos 360. 360 graus e 2 minutos menos 360 graus, 0 graus e 2 minutos. Calculei o bendito erro angular desse levantamento. O que isso implica? Gente, isso aqui é o primeiro parâmetro que você tem para definir se o seu levantamento está dentro de algo que é aceitável ou não. E como que eu sei se esse valor é aceitável ou se ele não é? É justamente devido ao que está falando para vocês lá no exercício. No nosso primeiro exemplo, eu estou aqui com vocês. Verifique o erro angular, né? O erro cometido, que o nosso erro foi de 0 graus e 2 minutos. E verifique também se ele está dentro dos limites aceitáveis. E para saber se ele está dentro do limite aceitável, você precisa conhecer o equipamento que você está utilizando. Se você aluga, por exemplo, uma estação total, antes de você fazer o levantamento, você tem que consultar o manual dessa estação para verificar qual é a precisão angular desse equipamento. Porque é de acordo com essa precisão angular, que é como se fosse uma situação em que seu levantamento fosse perfeito, você ainda teria um erro de 1 minuto no seu levantamento. Então é de acordo com essa precisão que você sabe se seu levantamento está aceitável ou não. Porque a gente faz a comparação do erro com a tolerância. Basicamente, gente, se o meu erro angular for menor ou igual à minha tolerância angular, o seu levantamento está aceitável. Se o meu erro que eu cometi no campo for maior do que a tolerância, o levantamento ele tem que ser refeito. Significa que você tem que voltar lá para o campo e medir tudo de novo. Quando a gente está no campo, essa prática é uma das práticas que a gente mais demora na disciplina. Porque, salvo uma exceção ou outra, é muito difícil você conseguir chegar numa precisão, num erro aceitável logo no seu primeiro levantamento. Claro que com experiência, o cara que já trabalha com a topografia há 5, 10, 15 anos, ele já tem todos os cuidados, ele já sabe, por exemplo, levar em consideração tudo aquilo que pode interferir no seu levantamento para que o erro dele sempre seja menor do que a tolerância. Mas, desde que eu sou professor de topografia aqui, eu acho que uma vez ou outra, só um grupo ou outro que conseguiu, por exemplo, num levantamento, na primeira vez, atender essa necessidade. E como que eu calculo a tolerância? A tolerância é dada pela precisão do equipamento, que eu falei para vocês, vezes a raiz do número de pontos, né? Então, se nós temos 4 pontos no nosso exemplo, e a precisão do equipamento é de 1 minuto, qual que vai ser a tolerância? Vamos voltar lá no quadro e pegar isso aí. Porque agora eu tenho aqui também, aqui a tolerância é dado por mais ou menos a precisão do equipamento vezes a raiz do número de pontos. Esse mais ou menos, ele não precisa seguir a mesma regra, na verdade, ele não segue a mesma regra desse mais ou menos aqui. Esse mais ou menos é só para critério de comparação, tá? Se o seu erro foi positivo, você tem que calcular a tolerância positiva. Se seu erro foi negativo, você tem que calcular a tolerância negativa. Quer dizer que a tolerância ela pode ser dada tanto para mais quanto para menos no seu levantamento topográfico.
Então não tem a ver com ser ângulo interno ou externo aqui da fórmula, tá? O exercício ele falou que a precisão do equipamento foi positivo, mantém o positivo. O equipamento ele tinha 1 minuto de precisão, um equipamento muito ruim. Normalmente isso aqui está na casa de segundos em equipamentos de boa qualidade. Vezes a raiz dos 4 pontos, das 4 estações que a gente tem aí. Calculando, nós temos então que... Oi? Sim. É o manual do equipamento, né? O equipamento ele sempre vai te dar isso. Para a disciplina aqui, eu sempre vou te passar o que eu quero que vocês calculem, né? Mas na hora que você pega o equipamento, você tem que olhar qual é a precisão angular dele. Tá? Só para título de comparação, os equipamentos nossos aí da faculdade ele tem a precisão de 30 segundos. Ou seja, né, ele é bem mais preciso do que esse aqui, mas os equipamentos de boa precisão aí tá na casa de 5 segundos, 3 segundos, 4 segundos aí, né? Ou seja, ainda assim, né, é um equipamento mediano que a gente trabalha. Os teodolitos, em média, tá nessa faixa, né, de 10 a 30. Ou as estações totais estão com precisões inferiores a 10 segundos, a maioria. Olá, gente, ó. Precisão, 0 graus em 1 minuto, vezes a raiz do número de pontos. É bem... Essa continha dá até para fazer de cabeça, né? Raiz do E4 é 2 vezes 1 minuto. Vai dar uma precisão, aqui, né? Uma tolerância, na verdade, de 2 minutos. O que eu falei para vocês? Que quando o erro ele é menor ou igual à tolerância, seu levantamento ele é aceitável. Quando o erro for maior do que a tolerância, o seu levantamento deve ser refeito. Vamos comparar aqui? Em verde, eu tenho o erro angular, que é o EZ minúsculo, de 0 graus e 2 minutos. Em vermelho, a tolerância, o quanto é aceitável, de 0 graus e 2 minutos. Se, gente, o meu erro for menor ou igual à tolerância, significa que é aceitável. Vamos ver se vai caber aqui. E os ângulos horizontais devem ser corrigidos. Não esqueça. Oi? A tolerância tá dando uma tolerância de 2 minutos nesse cálculo, né? Mas isso vai... Então, vai depender do seu número de pontos. Quanto mais pontos você tem, maior vai ser a tolerância. Então, vamos pegar aqui ó, um exemplo com 10 pontos. Considera que o equipamento que você está trabalhando é o mesmo. É um equipamento que ele tem uma precisão de 1 minuto. Então, na calculadora, na hora que a gente joga aqui, ó, 0 graus e 1 minuto vezes raiz de 10. Olha lá. É tolerável, com 10 pontos, um erro de até 3 minutos e 9,7 segundos. Né? Poderia arredondar para 10 segundos aí, para não trabalhar com o número quebrado, né? Agora, se eu diminuo a quantidade de pontos, na verdade eu estou fazendo um levantamento com 3 pontos só. Se fosse 3 pontos, eu só poderia cometer um erro de 1 minuto e 44 segundos arredondando aí. Né?
Se fosse essa situação de 3 pontos que vocês estão vendo aí na calculadora, o meu levantamento não seria aceitável. Eu deveria voltar lá no campo e medir de novo. Porque o erro que eu encontrei, que eu cometi no campo, é maior do que o que seria aceitável, né? Mas quanto mais pontos, maior vai ser a tolerância. Então, é porque. Primeiro porque a gente está atendendo essa necessidade, né? Se for até igual, por que você corrige os ângulos? O corrigir aqui não é você voltar lá no campo e medir de novo. Essa correção é justamente você distribuir o valor do erro em todos os ângulos. Então eu tenho 2 minutos de erro. Aqui é a importância do sinal. Se o meu erro foi positivo, significa que passaram 2 minutos para que o meu levantamento ele fosse teoricamente um levantamento perfeito. Então, se passou 2 minutos, eu preciso retirar 2 minutos ao longo dos meus pontos, ao longo dos meus ângulos, para que o meu erro chegue a 0. É a primeira correção que a gente tem que fazer. Corrigir os ângulos de acordo com o erro, para que depois a gente calcule as coordenadas e os azimutes. Mas antes disso, você precisa corrigir porque está dentro de um valor que é aceitável, tá? Acima disso, por exemplo, a sua correção ela deve ser feita primariamente lá no campo. Você volta para o campo, vai medir tudo de novo e verificar se vai atender essa necessidade. Atendeu, agora você vai distribuir o seu erro ao longo dos ângulos que você obteve no campo, tá? Vamos fechar aqui? A gente já está encerrando. Então, se o HI deve ser corrigido, nós temos que pegar agora o que eu cometi de erro e distribuir isso ao longo dos meus pontos. Vou pôr aqui, ó. H0, 90 graus e 1 minuto. H1, 89 graus e 56 minutos. O H2, 90 graus e 2 minutos. E o H3, 90 graus e 3 minutos. Deixa eu apagar aqui. Se o meu erro, gente, foi mais 2 minutos, eu tenho sempre que for possível distribuir esse erro de maneira mais igualitária possível em todos os meus pontos. Eu não posso distribuir, não é o certo, esse erro apenas, por exemplo, no primeiro ponto, no H0. Porque pode ser que você não cometeu o erro na hora que você fez o levantamento no H0. Então, o ideal é você pegar o erro total e distribuir ele nos pontos. Eu tenho 2 minutos e 4 pontos. Se eu distribuir, por exemplo, já vou explicar por que eu estou colocando negativo. Mas se eu fizer isso aqui, ó, 0 graus, 0 minutos e 30 segundos, 0 graus, 0 minutos e 30 segundos, 0 graus, 0 minutos e 30 segundos, 0, 0 e 30 segundos. Se eu somar esses valores aqui que eu distribuí, 30 mais 30, 60 segundos, 60 mais 30, 90 segundos, 90 mais 30, 120 segundos. 120 segundos correspondem a 2 minutos. Então, se eu jogo isso aqui na calculadora, o quanto que eu distribuí nos meus pontos tem que ser igual o valor do erro que eu encontrei. Muito cuidado, esse primeiro exemplo nosso coincidiu do erro e da tolerância ser igual.
mas na maioria deles o erro ele vai ser menor do que a tolerância. Então você não vai distribuir a tolerância. Essa tolerância é só um parâmetro que você tem para comparar se o que você fez está aceitável ou não. Por que eu coloquei negativo? Por aquele motivo que eu estava comentando com vocês no início. Ó, se o meu erro foi positivo, significa que passaram 2 minutos para que meu erro fosse 0. E se passaram 2 minutos e esse passou é aceitável, eu preciso tirar 2 minutos. Então, por isso que eu subtraí. Se no meu cálculo eu tivesse um erro angular negativo, fiz o cálculo e cheguei no valor menos 0 graus e 2 minutos, por exemplo. Se fosse negativo, gente, significaria que estaria faltando 2 minutos para que eu chegasse num erro 0. E como faltaram 2 minutos, eu teria que, na correção, somar os valores aqui. Por via de regra, a correção do ângulo sempre vai ter o sinal inverso do erro. Erro positivo, correção negativa. Erro negativo, correção positiva. E sempre distribuindo isso da maneira mais igualitária possível. Um jeito fácil. Pega a calculadora, o erro, né? Então aqui, ó, eu sei que meu erro foi de 0 graus, vamos pôr aqui, ó, 0 graus e 2 minutos. E divido isso pela quantidade de pontos. Vai me dar um valor de 30 segundos para ser corrigido em cada um. Mas e quando eu tenho mais pontos? Vamos falar aqui, ó, que fosse um levantamento de 5 pontos. Olha lá. 5 pontos daria ali um erro de 24 segundos, né? Ainda não deu um valor exato. Deixa eu pegar aqui com vocês um número mais quebrado. Vamos falar aqui 11 pontos que talvez estivesse lá no meu levantamento. Daria uma correção de 0 graus, 0 minutos e 10,9 segundos. Não é usual e a chance de vocês errarem é muito maior quando vocês trabalham com números quebrados. Se fosse essa situação aí da calculadora, em um ponto ou outro a sua correção teria que ser maior ou menor. Então, por exemplo, se eu corrijo 10 segundos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, por exemplo. No último, para chegar no 120, eu teria que corrigir 20, não 10, para chegar no valor exato aí, tá bom? Então, são só alguns cuidados que a gente tem que começar a observar, porque isso faz toda a diferença nos nossos cálculos daqui para frente. Se eu corrigir o valor, 90 graus em 1 minuto menos 30 segundos, vai me dar 90, 0, 30. 89,56 menos 30 segundos vai dar 89, 55, 30. 90 graus e 2 minutos vai dar 90, 1 minuto e 30 segundos. 90 graus e 3, corrigindo, vai dar 90, 2 minutos e 30 segundos. O que é o interessante do cálculo do caminhamento, principalmente esse cálculo do erro? Você consegue verificar se o que você fez está certo. Porque depois que... Obrigado. É 0 graus. Certo? Deixa eu só tirar a calculadora aqui para não me confundir com o que a gente está fazendo, né? Gente, olha que interessante. Então eu consigo verificar se o que eu estou fazendo está certo. Os valores que eu distribuí nos meus ângulos tem que dar igual o valor do meu erro, que era 0 graus e 2 minutos. Segundo, que na hora que eu faço a correção, eu posso somar tudo de novo, que essa soma aqui vai ser a soma do HI. Quando eu somo tudo de novo, essa soma vai dar 360 graus. E na hora que você recalcula o erro,
Erro não é a soma do ângulo horizontal, 360, menos o número de pontos, menos 2, não é? 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 graus. Se você refaz o cálculo, gente, isso não é obrigatório, mas eu recomendo que vocês façam isso para saber se vocês estão acertando. Se depois que você corrigiu, refaz o cálculo do erro, esse erro tem que dar 0. Se deu 0 redondo, sem nenhum segundo para mais, sem nenhum segundo para menos, você acertou a correção. Se você recalculou o erro e o erro aumentou, ou ele pode até ter diminuído, ou entretanto não chegou a 0, a sua correção está errada. Então significa que você errou algum ponto aqui. O que é o erro mais comum? O sinal, principalmente. Porque se o erro foi positivo, a correção deve ser negativa. E aí, às vezes, vocês esquecem, e aí corrige aqui somando. E aí não vai fechar o erro 0. Um segundo erro muito comum. Vamos supor que a tolerância que vocês calcularam era uma tolerância de 0 graus e 4 minutos. O erro ainda é menor do que a tolerância. Só que aí o que vocês pegam e confundem? Pega esse valor de 4 minutos e corrige a tolerância, e não é. Você tem que corrigir o erro, tá? Não pode corrigir a tolerância, tá? E aí também não fecha, porque aí na hora que você recalcula vai dar um valor de erro totalmente diferente, ou para mais ou para menos aí, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta aqui, gente? Eu falei que ia terminar 8h10 e já passei 10 minutos aqui com vocês, ó. Pessoal, sim, tem. Deixa eu voltar aqui. Aí. Da fórmula. Deixa eu voltar aqui no slide, fica até melhor para. Aqui, ó. Mais ou menos isso. 4 menos 2 vezes 180, tá? Tranquilo? Gente, então vamos lá. A gente calcula a tolerância. O que o texto aqui está falando para vocês é exatamente o que eu acabei de falar lá, ó. Se o erro for menor do que o aceitável, tá faltou um igual aí, né? Deve distribuir o erro entre as estações para depois calcular os azimutes. Isso aqui é assunto da próxima aula, né? Mas tem que distribuir para fazer esses cálculos. Para nós fecharmos aqui, gente, essa é a nossa pós-aula de hoje. Ela já está lá no AVA disponível para vocês. E aqui também. Ó, verifique o erro de fechamento angular da poligonal abaixo. Para tal, considere que foi utilizado um teodolito com precisão de 20 segundos. Né? Deixa eu só explicar aqui o exercício e aí já vou deixar vocês fazerem. Tem aqui a tabela, que a gente já começou a acostumar com ela, né? A diferença dessa tabela para a irradiação que a gente trabalha. Se vocês olharem, em todos os pontos a estação muda, né? Então, ó, se a estação é o número 1, eu comecei medindo no ponto 1, estacionando, desculpe, o equipamento no ponto 1, zerei no ponto 4, medi o 2. Depois eu pulei para o ponto 2, zerei no 1, medi o 3. Zerei no ponto, passei para o ponto 3, zerei no 2, medi o 4. Passei para o ponto 4, zerei no 3 e medi o 1. Leitura de tabela, lembram? Sempre façam um croquis para ajudar vocês a entenderem. Então, antes de pegar os valores, eu tinha 4 estações. Então, vou fazer 4 pontos aqui. Ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Com esses 4 pontos, ponto 1, ponto 2, ponto... Deixa eu jogar para dentro. Ponto 1, 2, 3 e 4.
Primeira linha da tabela, o que a linha está me falando? Ó, vamos voltar lá. Na primeira linha, eu estou falando que eu zerei no ponto 4, medi o ponto 2, um ângulo de 287 graus, 48 minutos e 34 segundos. Deixa eu só pegar a folhinha aqui que eu não preciso ficar mudando. Vamos lá agora no quadro, ó. Zerei no ponto 4, medi no ponto 2, esse ângulo. Oi? Aí, agora sim, né? Não estava aparecendo. Ó, então, zerei no ponto 4, medi o ponto 2, 287, 48, 34. Na segunda linha da tabela, tá assim, ó, estação 2, Ré 1, Vante 3. Significa que eu zerei no ponto 1, medi no ponto 3, esse ângulo aqui, ó, 172 graus, 31 minutos e 35 segundos. Na terceira linha da tabela, eu zerei no ponto 2, medi no Vante 4, o seguinte ângulo, 296 graus, 9 minutos e 53 segundos. E por fim, zerei no ponto 3 e medi no ponto 1 o ângulo aqui, 323 graus, 29 minutos e 50 segundos. Como que eu sei que o ângulo é externo, gente? É a informação que eu tenho que passar para vocês. Olha no exercício o que está falando. Logo debaixo da tabela, ângulo horizontal externo. Sem isso aqui, vocês não conseguem... Até dá para deduzir pelos valores angulares, mas teoricamente vocês não conseguem distinguir se é ângulo interno ou externo. Então, sempre vai ser dado para vocês essa informação ou o desenho. Feito isso, o exercício é para vocês calcularem o erro, comparar com a tolerância. Aqui tem os valores de distância, mas a gente ainda não vai usar as distâncias agora, por isso eu nem ative a ele lá no nosso exemplo, tá? Então, voltando aqui para o quadrinho, qual que é o erro angular, qual é a tolerância e qual é o HI corrigido, se for necessário, de todos os ângulos. Lembrando que a precisão do equipamento, vou pôr aqui, ó, o P é igual a 0 graus, 0 minutos e 20 segundos, tá?